Economia e gostaria de agradecer a presença de todos. Esse momento aqui de troca de conhecimento, troca de informação, ele é muito importante, muito salutar para nós, né? Faço esse cumprimento em nome da secretária Selene e do subsecretário Diego, que não vai poder estar presente conosco porque está de férias. E eu estou com a honra de substituí-lo e representá-lo nesse momento. É, a gente precisa falar hoje sobre o ciclo, né, do PPA, né? Vamos pensar no ciclo do PPA. Nós estamos agora vivendo alguma fase do ciclo PDCA. Nós fizemos o planejamento do PPA ao longo de 2023, né? Começamos a executar ele e à medida que nós fomos executando, nós vamos montando o subsídio para fazer o monitoramento. E hoje quem vai falar conosco é o Alan. O Alan coordena essa equipe de monitoramento aqui da Secretaria da Economia, porque o monitoramento ele é essencial para que a gente possa fazer eventualmente uma correção de rumo, uma mudança de vela e prepara a próxima etapa, né, que é a revisão propriamente dita. Eu disse isso para deixar claro que nós não estamos fazendo ainda uma revisão do PPA. Nós vamos hoje falar sobre atributos que são essenciais para que a gente consiga fazer o monitoramento. À medida que está sendo carregado o monitoramento mês a mês, nós verificamos que às vezes uma palavra mal colocada gera dúvida, e essas dúvidas podem influenciar o resultado do monitoramento, que vai impactar na revisão lá na frente. Tá? Então, nós vamos tratar a revisão mais na frente, a equipe do Hugo e da Patrícia, eles vão ser responsáveis pelo, pela revisão, e nós trabalharemos hoje só com esses atributos que são essenciais ao monitoramento, ou seja, é uma pequena parte, né, como se fosse um ensaio para a revisão do PPA que vai acontecer lá na frente. Então, eu agradeço a equipe da Patrícia, que está nos ajudando, está contribuindo, o Alan, nosso coordenador da equipe de monitoramento, com mais de 20 anos de experiência de Estado, e conhece o Ciplan como ninguém. Então, ele verificou essas inconsistências, não sei nem se a gente pode chamar de inconsistência, não chega a ser inconsistência, né? Essas informações que geraram dúvida. E ele vai, ao longo da nossa reunião, discutir com vocês aonde que pode ter gerado dúvida, para ficar bem claro, para a gente poder fazer esse trabalho e fazer esse PPA o melhor PPA que já foi realizado. PPA, pessoal, ele é um instrumento de planejamento essencial. Muitas vezes o órgão, tem dificuldades na elaboração da LOA, né? Isso é fruto de uma falta de conversa entre a área orçamentária e a área de planejamento. Se você está tendo dificuldades com sua área orçamentária e com a execução orçamentária, significa que seu planejamento está frágil. Então, o que nós queremos é isso, fortalecer o planejamento para chegar um momento que você só transpõe as informações do planejamento para o seu orçamento. Isso facilita a vida de todo mundo, né? Mas nós vamos chegar lá. Eu espero que nós tenhamos uma tarde muito produtiva. Eu vou passar a palavra para o Alan. Ele vai compartilhar esse momento com vocês, tá? Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus e tenhamos uma boa tarde de trabalho. Boa tarde. Antes eu gostaria de consultar a Patrícia, né? Patrícia, você vai estar presente na nossa reunião? Oi, Alan, tô sim. Vou Então eu pedir. gostaria de franquear a palavra para você para fazer algumas considerações, tá? Antes de começar a apresentação. Obrigada, Alan. Boa tarde a todos. Aqui é a Patrícia, superintendente de planejamento. Eu vou pedir a compreensão de vocês para manter minha câmera fechada. Eu estou numa diligência externa hoje, parei para participar desse webinário, porque esse momento é muito importante para a gente, né? Como o Eduardo, meu colega, falou,
nós estamos no ciclo PDCA, né? Nós estamos aplicando o ciclo PDCA no PPA. Então, nós dividimos esse processo de monitoramento, acompanhamento e revisão em 2 momentos. Agora nós vamos fazer os ajustes que inviabilizam, que sem esses ajustes, o acompanhamento e o monitoramento de vocês fica inviabilizado, certo? De alguns órgãos fica bastante comprometido e o de outros cabe melhoria. Porque a gente espera que o PPA seja um instrumento de reflexo de todos os esforços de vocês no sentido de melhorar a política pública ofertada pelo Estado de Goiás. Num segundo momento, certo? Nós vamos fazer a revisão do PPA à medida do que o resultado dos indicadores aponte necessidade de revisão. Esse processo está sendo estruturado, né? Ele deve acontecer pelo menos uma vez por ano, o processo de revisão. O processo de revisão pode indicar que não há necessidade de nenhum ajuste, certo? É natural que a gente acompanhe e possa identificar que não precisa ajustar nada. Nós vamos tratar desse ponto, como o Eduardo falou, numa outra reunião. Porém, nós vamos aproveitar este nosso processo de trabalho para já preparar os novos produtos do PPA para 2025, certo? O Hugo vai assumir a segunda parte da reunião e nós vamos trabalhar a revisão do PPA, né? A prévia, o spoiler do orçamento da LOA, não são as cotas, tá, pessoal? É só os produtos, não vamos nos preocupar com cota e com ação, com nada disso, somente os produtos, que vocês percebam que, gente, na época do PPA, a gente achou que não ia precisar desse produto, mas a gente está vendo que vai precisar, né? Ou nós colocamos esse produto de uma forma equivocada, eu acho que era melhor, ou esse produto está diluído numa gestão da iniciativa, é melhor destacar o produto e dar mais visibilidade àquela entrega, certo? É essa a etapa de trabalho que vai ser conduzida aí pelo Hugo, né, com a equipe da Superintendência de Planejamento e também com o apoio da equipe do Eduardo, né, lá na Superintendência de Monitoramento. Com isso, eu encerro a minha fala, parabenizo as duas equipes de trabalho, liderada pelo Antônio Alain e a liderada aqui pelo Hugo. Agradeço a todos vocês pela presença e estamos aqui à disposição para o que vocês precisarem. Ok, então boa tarde, agradeço também a presença de vocês para mais uma vez, né, atuarmos aqui em rede, nessa nossa rede de planejamento, que promete, né, gerar muitos frutos, já está gerando muitos frutos, né, melhorar os nossos trabalhos, os resultados do Estado, né, da execução do PPA. Meu nome é Antônio Alain, eu sou o gerente de monitoramento da Subsecretaria Central de Planejamento, Monitoramento e Avaliação da Economia. Muitos de vocês sabem exatamente o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Só para vocês terem uma ideia, nós somos 54 unidades que trabalhamos com ações finalísticas. E desse total de 54, em 41 unidades, nós verificamos pelo menos uma oportunidade de melhoria nos atributos dos produtos. Então, são aí cerca de 70%, mais de 70% do quantitativo de unidades em que verificamos, né, pelo menos uma oportunidade de melhoria. Então, é provável que com algum de vocês eu já tenha conversado sobre isso, outros não, né? Então, algumas pessoas, né, sabem exatamente o que estamos fazendo aqui e outras não. E para as pessoas que não sabem, às vezes pode até perguntar, por que a equipe de monitoramento está iniciando, né, essa etapa de ajuste, né, de atributos dos produtos do PPA? Essa é uma pergunta, a resposta para uma pergunta dessa é muito simples, e eu peço licença, né, para poder parafrasear um professor, né, antigo, mas que as suas ideias são muito atuais até hoje, né? Estou me referindo a William Deming, né, que aí foi pioneiro da gestão da qualidade total, da melhoria contínua, do ciclo PDCA. Então, parafraseando, né, uma máxima
que ele nos deixou, que inclusive eu dedico o meu último slide da minha apresentação, né, a esse autor, eu diria o seguinte com minhas próprias palavras: não se pode monitorar o que não se conhece com nitidez. Conforme já foi dito, né, pelo Eduardo, nosso superintendente de monitoramento e avaliação, né, nós temos algumas dúvidas, né? Às vezes não se trata de uma incorreção, de uma desconformidade, mas sim nós temos algumas dúvidas. Em alguns casos, a gente pode até afirmar, né, que é uma incorreção, e para isso a gente está aqui hoje, para a gente deflagrar esse processo, para a gente consertar essa situação, tá? Então vamos para a apresentação, rapidamente aqui, porque as pessoas que me antecederam já falaram assim muito bem do que se trata esse trabalho. Eu acho que vocês também já têm assim uma perspectiva do que é que vai ser tratado aqui. PPA 2024-2027. Ajuste de atributos dos produtos. Né, o Eduardo já falou muito bem. Isso não é uma. Nós não consideramos, né, este trabalho como uma revisão, né, propriamente dita do PPA, porque pressupõe uma revisão, pressupõe alteração em programas, em eixos, em iniciativas, e nós, nesse momento, não estaremos tratando disso, até mesmo por uma questão, porque nós não temos, assim, governança sobre, né, o processo legislativo, pode demorar, e o monitoramento, né, vocês estão colocando lá, enviando as propostas mensalmente, e nós ainda não iniciamos um trabalho que pretendemos fazer um trabalho bem diferente dos demais exercícios, mas para isso tem que estar assim tudo redondinho, tem que aparar as arestas, não pode haver erros, porque senão o monitoramento vai ter análise incorreta e talvez a gente vai estar conversando com vocês algo que não é próprio, né, que não está correto, tem que consertar primeiro. Então, prosseguindo aqui. O que que a gente vai tratar aqui hoje, gente? O porquê do ajuste dos atributos dos produtos do PPA, já foi dito assim, mas quando eu montei os slides, né, eu achei por bem colocar nesta sequência. O escopo, né, dos ajustes, a legislação pertinente, metodologia de trabalho com o cronograma, é um resumo desse, né, desse cronograma, dessa metodologia também, porque tem partes internas aqui com a gente, e tem partes que a gente vai estar trabalhando com vocês. Então, é apenas um resumo. Vamos falar também das oficinas individualizadas com os órgãos e entidades do Estado, necessidade de produtos novos para 2025. O Hugo entra exatamente aqui nessa parte da apresentação. Vamos também dar orientação, né, como preencher os formulários que nós já encaminhamos, tá, gente? Eu sei que alguns de vocês ainda pode não ter recebido, né, esse processo aí na sua unidade, mas já foi encaminhado para as secretarias gerais, né? Deve chegar até vocês de hoje para amanhã, mas nós já entramos em contato com vocês, né, para adiantar nessa questão que a gente sabe que às vezes existe algum atraso. E no finalzinho aqui também das apresentações, tem uma lista com o número do processo associado a cada unidade de vocês, ok? Para vocês procurarem aí por esses processos. Então vamos iniciar. O porquê do ajuste, né, dos atributos dos produtos do PPA. Conforme já falamos, né, há algumas dúvidas, né, então quando se tem dúvida, nós temos que corrigir, que tirar essas dúvidas, pelo menos tirar as dúvidas. Estabelecer a confiabilidade e a precisão dos dados, né, contribuir para a contínua melhoria do PPA. Até o Eduardo falou sobre o ciclo PDCA. Então, a gente trabalha realmente, né, com foco nessa melhoria contínua. Corrigir desconformidades identificadas. Conforme eu falei, em alguns casos a gente tem muita dúvida. Olha, o que é isso? Né, então, a gente não pode nem monitorar. A gente não conhece, temos que tirar pelo menos a dúvida. Em alguns casos, a gente tem certeza,
né, que a gente pode dizer que está incorreto. Então, nesses casos, nós temos que promover a correção dessas desconformidades. Bom, o escopo. Foi dito também, né, o Eduardo também lembrou que nós fizemos uma análise antes de iniciarmos os trabalhos de monitoramento, né, nós fizemos uma análise dos produtos para ver se estavam assim, se estava tudo ok. E identificamos, né, algumas, né, possibilidades de melhoria, algumas desconformidades, algumas possibilidades de melhoria. Então, aí eu já cito assim como uma possibilidade de melhoria, mesmo que às vezes a gente não vá mexer, né, no produto, no nome dele, mas às vezes a gente pode fazer uma alteração, né, lá na descrição do produto, sem mexer no nome do produto, para que quem estiver avaliando saiba exatamente do que é, qual é a entrega, do que está se tratando essa entrega. Então, gente, nós vamos atuar nos seguintes elementos. Eu destaquei aqui para não ter dúvidas, que alguém pode dizer, ah, mas eu queria mexer nas iniciativas. Nós não estaremos, né, trabalhando nisso agora. Isso será trabalhado numa outra oportunidade, né, numa revisão completa que o Hugo vai conduzir lá, né, na área de planejamento. Então, os elementos são quantitativo de meta, ou seja, as metas físicas que estão lá. Em alguns casos, a gente até imagina, olha, alguém pode ter errado um zero a mais, alguém pode ter se equivocado, enfim, né? É o momento para a gente rever as metas físicas, a regionalização das metas. Nós temos 10 regiões de planejamento. Muitas vezes, a entrega foi planejada por estado, né? E nós sabemos que há uma prescrição legal que diz que o PPA ele deve ser regionalizado sempre que possível. Então é o momento da reflexão aí da unidade, né? Enxergar nessa possibilidade de regionalizar, né, as metas quando elas foram colocadas por estado. Unidade de medida também, né? Às vezes nós temos unidade de medida que não que a gente olha e não consegue entender por que foi escolhida aquela unidade de medida, né? Está lá pessoa, né, em vez de número, né, tá percentual em vez de número e por aí vai, né? Unidade de medida vocês já conhecem bem, né? São os percentuais, números, unidades das nossas entregas. Tipo de entrega. Esse erro aqui eu acho que vai ser assim o erro modal, né? Vai ser onde vai ter mais erros, né, nessa categoria. Às vezes está lá como tipo de meta acumulativa e o correto é não acumulativa e vice-versa. Nível de monitoramento também. Aqui nesse caso, eu não estou me referindo ao planejamento, àquela regionalização que eu me referi em vez de estado, pelas 10 regiões de planejamento. Aqui é como você vai registrar no CIPLAN as suas entregas. Pode ser por município, por estado, região, obra, barra localidade e trecho. Descrição do produto. Aqui, gente, é onde a gente, né, eu peço, né, eu faço um apelo para vocês, vamos caprichar muito na redefinição dessa descrição do produto, porque às vezes a gente lê o nome da entrega e não entende o que ela significa, o que realmente está entregando. Aí, qual que é a iniciativa da gente no momento desse? É vir aqui na descrição do produto, tentar ver se está detalhado, se a gente consegue entender. Mas muitas vezes, quando o produto está de uma forma que a gente não entende, a sua descrição também não está
adequada, a gente continua com a mesma dúvida. Então, eu peço, faço um apelo para vocês para a gente caprichar nessa descrição do produto aqui. Método de comprovação é como comprovar a entrega de fato, né? Muitos colocam aí, ver liquidação no CIOFNET. A gente queria algo assim mais palpável, sabe? Mais concreto para a gente poder realmente identificar, né, com clareza o que é o produto que ele está entregando, como que pode ser comprovada essa entrega. E a natureza financeira ou não. Às vezes, gente, tem produto que tem um atributo lá que está dizendo assim, ele pergunta assim no Ciplan, possui financeiro? Está lá, não. E a gente vê que tem a previsão lá de gastos, né, em todos os exercícios. E no passado, eu até coloquei essa observação aqui, porque no passado, esse tipo de informação, se tivesse como não financeiro, ele não permitia que a unidade fizesse, né, o monitoramento. Então, coloquei também este item aqui para a gente rever em alguns casos, isso já está bem apontado aí para vocês. Bom, produtos novos para execução a partir de 2025 serão discutidos neste processo de ajuste definidos para inclusão na LOA para 2025. Ou seja, eu queria só ressaltar mais uma vez que não se trata de uma revisão completa do PPA, são apenas esses itens que estão descritos aqui. Agora vamos para a parte da legislação, né? Nós temos riqueza, né, de regramento. Eu coloquei apenas, né, a lei do PPA e o decreto que o regulamenta, né? Então, tá aqui, até anotei para vocês, para quem quiser consultar depois direitinho aí, os artigos de 10 a 16 da Lei 22.317, 2023, e os artigos 8º e 9º do Decreto 10.412, que regulamentou a lei do PPA. Bom, metodologia. Como que nós vamos fazer esses ajustes e de uma forma assim bem célere, né? São etapas interligadas e interdependentes, são elas. Planejamento. Eu coloquei essa parte aqui, gente, só para justificar para alguns colegas, né, que sempre me perguntavam, e aí, vamos fazer o ajuste quando? Calma, a gente está organizando, está planejando isso, realmente é um processo, né, principalmente um processo em que a gente teve algumas dúvidas no início, a gente ia fazer uma revisão completa, se ia fazer uma revisão mínima, 2 revisões, enfim. Então, o planejamento, nós gastamos um tempo, sim, a mais no planejamento, mas para que a execução fosse mais bem assim acertada e de forma célere, tá? Então, aqui nós já fizemos esse planejamento do dia 26 de março a 16 do 4, está concluído. Envio de ofícios aos órgãos e entidades. Nós disparamos esses ofícios no dia 15, né, deste mês, 15 agora, recente, concluído também. Há algumas unidades né, algumas unidades aí que não receberem, por favor, nos contacte, que eu vou providenciar para mandar para vocês, colocar no grupo, no particular, no privado, tá? Enviar novamente se tiver algum erro, alguma situação de erro, tá bom? Realização do webinário, nós estamos exatamente nessa etapa, né? Nós estamos em execução aqui. Esse é o webinário de hoje. E a gente vai nesse webinário, a gente vai colocar muitas informações para vocês. Inclusive, gente, por falar nisso, esqueci de avisar, vocês me desculpem. As perguntas a gente vai deixar para o final, tá? A gente vai fazer a apresentação de forma rápida aqui. Serão poucas apresentações, não terão aquele mundo de slides, então vocês não se preocupem, não vai dar para esquecer, né, as dúvidas. Daqui a pouco vocês poderão fazer essas perguntas para mim e para o Hugo. Bom, logo após
a realização do webinário, que a gente vai estar dando algumas orientações importantes aqui, e também tem a documentação que foi encaminhada para vocês, tem o texto lá, ele é muito claro como vocês devem responder, né? E a gente vai tratar aqui também. Se espera que vocês, né, que as unidades encaminham, né, as suas necessidades à economia, né, até o dia 23/4. Eu coloquei do dia 18, porque a partir de hoje, eu acredito que muitos de vocês vão visitar aí, né, esse processo, ver realmente, olhar os formulários que tem lá dentro, para nos responder. Então, essas necessidades, o que vem a ser essas necessidades? É assim, nós fizemos uma análise. Nessa análise, deu para perceber deu para evidenciar diversas necessidades de melhoria. A gente chama de necessidade de melhoria, porque a gente não sabe se está errado. A gente acha que pode estar errado, mas é vocês quem vão nos dizer. E pode ser que, baseado na análise que fizemos, vocês tenham outras situações que nós não detectamos, talvez que essas situações passaram, né, despercebidas por nós aqui. Então, é o momento de vocês concordarem com a nossa análise, né? Tem os campos, daqui a pouco eu vou apresentar esses formulários. É o momento de você discordar, dizer, olha, não, não é bem isso, eu acho que vocês, né, entenderam errado, né, essa entrega é assim, assim, assim. E também dizer, olha, além disso, nós temos também outras necessidades. Porém, gente, essas outras necessidades, que não seja de produto novo para 2024, que não seja mudar o nome da iniciativa, criar mais programas, recurso financeiro, tá? Nós não trataremos disso aqui. Então, após o envio da resposta de vocês para a economia até o dia 23, nós nos debruçaremos nessa resposta de vocês, estudaremos caso a caso. Aqui a gente tem uma equipe grande, aqui nós definimos uma equipe, né, grande para trabalhar, para atender cada um de vocês de forma individual. Então, nós vamos estudar, né, cada resposta que recebermos, né? A gente vai estar preparado para logo em seguida oficinas individuais, opcionais para as unidades. Por que que é opcional? Pelo seguinte, gente, nós fizemos algumas análises. Vamos supor que a unidade tem aí 10 entregas. Nós analisamos que 2 entregas, né, têm evidência de alguma desconformidade, alguma oportunidade de melhoria. E a gente já está, né, colocando, né, nessa análise nossa o que é que poderia ser melhorado. Vocês poderão concordar, tem um formulário próprio, concordar com essa análise nossa, ou se vocês discordarem e quiserem, né, marcar uma oficina individual para se posicionar, nós estaremos à disposição para receber vocês. Já tem um calendário, cada unidade já está marcado para essas datas aqui no dia 6, 8 e 9. Aquela unidade que achar que não precisa de vir aqui, dá para mandar a resposta, né, diretamente pelo SEI, né? Simplesmente o horário vai estar disponível para vocês. Mas quem optar por não vir, não é obrigado a vir nessas oficinas. Bom, logo então, depois desse período das oficinas, então a economia já vai ter muitos elementos, né? Nós já estamos estudando, né, cada unidade em particular, já temos a nossa análise, já vai ter a resposta de vocês, já vamos ter passado pela oficina. Então, sim, eu acho que a economia já terá, né, mais, né, do que suficiente informações para tomar a decisão final sobre os ajustes que serão feitos. E isso está marcado aqui para acontecer do dia 13 de maio a 17 de maio.
Bom, em seguida vem a publicação. Eu coloquei lei/portaria, mas talvez utilizaremos apenas o instrumento da portaria, porque os elementos de revisão, né, do PPA, existem alguns elementos que são estruturantes, que dependem de lei, e outros elementos que são mais gerenciais, né, e que foi delegado, né, a titular da economia, né, fazer essa alteração por portaria. Vocês verão isso naquela legislação que eu coloquei para vocês lá. Então, até o dia 30/5, é um período que a gente acha muito razoável para finalizar essa etapa. E após, né, a edição da portaria, nós faremos aí as modificações lá no CIPLAN, né? Colocamos uma data aqui até o dia 28/6, mas eu acredito que muito antes disso a gente vai estar conseguindo fazer essas alterações aqui. É porque a gente não tem muita governança em relação a esses documentos, né? E vai que precise, assim, eu acredito que não, mas vai que precise de alguma lei, né? Se tiver alguma alteração que não tiver jeito de ficar sem ser feita, se precisar de lei, aí esses prazos aqui se alongam muito. Mas eu acredito que apenas a portaria, né, vai ser suficiente para nós. Bom, conforme eu disse, pessoal, a partir do dia 6 de maio, 6, 8 e 9, já está aqui, né, classificado aqui cada unidade, né, que tem ação finalística e os horários das oficinas. Vocês percebam que tem alguns horários vagos, aí dá vontade, né, de pegar e dizer assim, ah, não, eu queria nesse outro horário. A gente pode até conversar, mas isso não é tão flexível assim. Por quê? Porque nós teremos reuniões aqui, ó, das 8 até as 12 horas e das 15 até as 17, né? São 6 pessoas, 6 técnicos aqui da subsecretaria que estarão dedicados a isso. Tem unidade que tem mais entregas, que tem mais discussões, então essas janelas é justamente para ter assim um descanso para o servidor não sair de uma reunião e já entrar em outra reunião assim mais densa. Então isso aqui foi meticulosamente pensado. Eu não coloquei aqui, mas tem inclusive já está separado cada técnico que vai atender cada unidade. Então, nisso foi pensado também, olha, esse técnico já está mais acostumado com as questões de tal e tal unidade. Por aí, foi assim que nós fizemos essa distribuição. Então, gente, vocês devem se manifestar pelo interesse ou não de participar dessas oficinas individualizadas, na resposta que vocês farão à economia até o dia 23, próximo agora, 23/4, vocês terão que nos devolver, né, fazer uma devolutiva, né, das necessidades, se vocês concordaram com as nossas análises, se vocês têm alguma outra necessidade além daquelas que nós apontamos. E aqui também, nesse dia aqui que vocês nos devolverem, né, essas informações, vocês dirão se vocês precisarão ou não dessas oficinas individualizadas, ok? Esse material, gente, eu vou disponibilizar assim que a gente terminar esse evento, eu vou disponibilizar para vocês. Então, essas datas aqui, esses horários, vocês poderão, né, consultar isso aí com calma daqui a pouco, tá bom? Bom, no ofício que foi encaminhado para vocês, nós encaminhamos alguns formulários que vocês terão que preencher, né, justamente para devolver, né, fazer essa devolutiva aqui para nós. E nesses formulários é que estarão, né, a manifestação de vocês sobre a concordância ou não com a nossa análise, sobre novas necessidades que vocês, né, têm nas unidades de vocês,
Então, vejam aqui, esse exemplo aqui é um exemplo fiel, né, do documento que foi encaminhado, anexado, né, ao ofício, né, ao processo SEI que foi para vocês, né? É uma tabela que tem várias, diversas colunas, e eu quebrei, tá vendo? Eu tentei deixar o mais real possível aqui, eu quebrei essa linha aqui em duas partes para vocês saberem que é uma linha, é um documento que ele tem várias colunas. E observem que a coluna A, B, C e D está marcada em azul aí, vocês não vão alterar esses campos. Por quê? Porque conforme já falamos, essa não é uma revisão completa, né? Vocês não vão mexer no programa, iniciativa, nem no nome da entrega. Agora, nos campos dos outros atributos, unidade de medida, tipo de entrega, de E até que, vocês poderão alterar esses campos. Claro, como vocês farão isso? Está vendo aí a coluna R, análise, economia, barra Gemonite? Essa é a análise que nós fizemos. Isso aqui é um exemplo hipotético, né? Eu criei agora, não quis colocar nenhuma análise real aqui, para não expor, né, nenhuma situação aí de algum órgão. Então, né, hipoteticamente aqui, ó, o tipo de meta deve ser não acumulativa, uma vez que, não acumulativa, uma vez que o produto é de gestão da iniciativa. Ora, se isso aqui é um produto de gestão da iniciativa, está vendo aqui que para 2024, na coluna M, é 1, AN é 1, O1, P1 e está 4, o somatório, então está acumulativa. E num produto de gestão da iniciativa, esse tipo de meta é não acumulativa. Observem lá que na coluna G está marcado como meta acumulativa. Então, a gente fez essa análise, né? Então, o que que vocês vão fazer? Se vocês concordaram, né, com essa análise nossa, vocês vão colocar aqui na coluna S, vocês vão colocar um de acordo aí, tá? Com essa. Entendemos? Oi? Vocês vão colocar um de acordo na coluna S, e aí lá na coluna G, olha só, na coluna G, vocês irão alterar. Tá vendo que está assim? Se vocês concordaram com essa análise, isso é um produto de gestão da iniciativa, portanto, a meta tem que ser não acumulativa. E olha que na coluna G ela está como acumulativa. Então, vocês vão colocar não. Vocês vão sobrescrever o nosso relatório. É o mesmíssimo, não está protegido, né? Nós temos um controle do que saiu daqui, vocês vão sobrescrever, né, aquilo que tem que ser alterado para cada linha que representa, cada linha é uma entrega. E aqui na coluna Q, que é o total, se a meta, uma vez que a meta é não acumulativa, ela vai permanecer 1, ela não vai somar, não vai ser 4. Observação. As colunas de E até Q. Eu já acabei de falar sobre isso. Bom, gente, como essa figura aqui ficou uma figura assim um pouco estranha, eu tentei, né, reproduzir ao máximo o que vocês receberam aí, né, lá no SEI, né? Se alguém, nesse caso específico aqui, se alguém tiver alguma dúvida, né, vocês podem falar que a gente pode tirar nessa dúvida aqui agora, pontual. Acho que o único campo que poderia gerar alguma dúvida é esse aqui. Eu acho que é o momento é aprazível. Alguém tem alguma pergunta para falar sobre esse quadro que vocês terão que preencher e nos devolver? Ok, então vamos para frente. Bom, em relação aos atributos, tem um deles lá, vocês se lembram, né? Que fala sobre regionalização das entregas. São aquelas entregas que vocês colocaram, né? As metas vocês planejaram por estado. E essas metas, ou vocês mesmos, né, querem, né, colocar de forma diferente, regionalizar,
ou mesmo porque a gente vai, né, conversar com vocês, dizer, olha, isso aqui dá para regionalizar, vamos regionalizar. Então, tem um formulário desse também, que foi anexado ao processo de vocês, desse mesmo jeitinho aqui, nesse caso está bem fiel. E aí, o que que vocês vão colocar? Para cada produto, olha só, gente, esse formulário é apenas para aquelas entregas que vocês vão querer regionalizar. Aí vocês vão colocar o código do produto aqui, o nome do produto e vão distribuir as metas físicas nos exercícios de 24 até 27, com total inclusive, e vocês vão distribuir nas regiões de planejamento do Estado. Acho que está bem claro. E daqui a pouco o Hugo vai mostrar um formulário. Eu já vi, né, que o material dele tem um formulário bem parecido com esse daqui também. Gente, aquela máxima, né, que eu parafraseei é exatamente essa, né? Não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. Não se define o que não se entende. Não há sucesso no que não se gerencia. William Edwards Deming. Ok? Eu fico por aqui. Daqui a pouco estarei de volta para, se tiver algum questionamento de vocês, e passo a palavra agora para o Hugo. Boa tarde a todos. Bom poder falar novamente com vocês. Então, nós estamos nesse processo, que é um processo de reolharmos um pouquinho para o nosso planejamento. E esse processo foi até startado em um momento um pouco mais cedo, porque a gente chegou à conclusão de que mesmo que a gente não tenha os elementos ainda para fazer uma grande revisão, porque a gente não teve como avaliar os programas como um todo, mas que o tempo do monitoramento ele é mais curto do que o tempo do planejamento. Então a gente precisava de algumas coisas, alguns órgãos entrarem em contato conosco, mostrando alguns itens pontuais para que a gente precisava ajustar. Além desses ajustes, esse momento se faz oportuno também, porque nós estamos já discutindo LDO e LOA para 2025. E mesmo que não seja a grande regra, talvez alguns dos órgãos aqui possuam alguma demanda para novos produtos para o próximo ano. Bom, por que nesse momento falarmos sobre produtos para o ano que vem? Então, confecção da LOA. E nesse PPA nós temos aqui um formato em que cada produto vai receber, cada ação vai estar ligada a apenas um produto. Então, não adianta nada você criar na LOA uma ação que não tem o seu produto correspondente, da mesma forma que também não adiantaria nada a gente criar no Ciplão um produto que não tivesse a sua ação correspondente. Nesse momento, nós queremos coletar de vocês quais são os produtos que, eventualmente, vocês precisem para o próximo ano e que ainda não estão no PPA, seja porque tem algum produto grande que vocês entendem que deve ser desmembrado, ou porque surgiu uma nova necessidade no órgão, e a gente precisa coletar tudo isso para dar oportunidade para o orçamento para colocar uma ação correspondente na LOA que está sendo elaborada. E aqui eu já vou reforçar esse terceiro item aí, o alocar orçamento no produto e na ação, que foi um ponto que precisa ser melhorado em relação ao que foi o processo de 2024. E que aqui a gente vai precisar muito dessa conversa entre o planejamento e o orçamento de cada setorial. Então, a gente vai pegar esse grupo de produtos, vai solicitar ao orçamento que crie essas ações, e aí, na hora de fazer a alocação do orçamento no sistema, para que vocês possam construir a LOA, é preciso que haja esse alinhamento entre as duas áreas, para que o orçamento saiba exatamente o que ele está colocando naquela ação.
Então, nós tivemos muitos casos aqui de que o orçamento veio trocado e que, de repente, em algum momento, o que estava alocado na Lua tinha sido entendido que era para um outro produto, que não aquele que a ação estava ligada. Então, aqui vai ter um momento de muita atenção, muita observação por parte do setorial e eu preciso que vocês trabalhem muito bem conjuntamente. Passa mais um slide para mim, por favor. Ótimo. Para facilitar esse processo de produtos, nós queremos conhecer um pouco as demandas que vocês vão ter, já na perspectiva de que não são muitas, mas as que forem, tem que estar muito alinhado com o que já está sendo feito. Então, aqui eu passei para vocês um formulário. Aqui ele está dividido em duas partes para conseguir a visualização. E o primeiro item desse formulário aqui é qual a justificativa para a criação desse produto. Nós queremos entender as necessidades. Então, aqui eu quero que vocês contem para a gente por que vocês estão precisando criar esse produto. Questão de justificativa. Isso tem acontecido muito em processo de crédito. No próprio CIPLAN a gente encontra algumas coisas assim. Não necessariamente eu preciso que vocês me expliquem por que o produto é bom. Eu não tenho essa capacidade de entender exatamente o negócio de cada órgão. Eu preciso que vocês justifiquem aqui o porquê esse produto precisa ser criado agora. Por que não foi criado em 24? Por que ele está sendo criado em 25? É uma nova demanda? É uma mudança na visão do órgão? É um novo nicho que vocês vão trabalhar agora? Ou, de repente, é um produto mais amplo que vocês tinham e que entenderam que vai valer a pena dar transparência para isso e vai fragmentar isso em mais de um produto? É nesse sentido que é a justificativa. Dois itens aqui que são bem simples, que é o programa e a iniciativa. Ah, então eu estou pedindo para vocês criarem novos programas? Não, eu estou pedindo para vocês referenciarem o produto. Esse produto ele vai estar sendo executado em qual programa e qual a iniciativa que ele vai estar sendo executado. Lembrando que a iniciativa é aquele produto agregador é aquela entidade agregadora de outras entidades e que dá sentido coletivo a elas. Na época do PPA, eu brincava muito com vocês, né? Banca de elaboração. Olha, pense em todos os produtos que convergem para a mesma coisa. Esses produtos estão mesmo, né? Estão dentro da mesma iniciativa. O nome do produto que vocês vão criar, e aí eu peço para vocês nomes simples específicos. Então, esse não é um PPA para a gente estar criando coisas genéricas. A ideia aqui é sempre especificar. Então, aqueles produtos, produto de fortalecimento da política de integração. Não, vamos falar exatamente o que a gente está entregando para a sociedade. Vamos falar de uma forma bem simples, que seja clara para todo mundo. O método de comprovação. O que é esse método de comprovação? Ah, primeiro, a descrição, né? Então, muitas vezes, mesmo o produto estando muito claro, ainda assim, para o leigo, ele precisa de mais elementos, até porque existe uma complexidade nisso. Há pouco tempo nós estamos discutindo aqui com o órgão. Ah, o que é reformado, o que é pequenos reparos, o que é uma obra um pouco maior. Então, descrevam isso na descrição. Novamente, não existe a necessidade de explicar na descrição o porquê que esse produto é importante para o estado de Goiás. Nós sabemos que se vocês, setoriais, já estão indicando que esse produto precisa ser feito, é porque ele já é importante. Aqui a gente precisa que uma pessoa que não entenda nada da área de vocês, que uma pessoa que não é da área pública, do que abrir o site da transparência e buscar essa informação, precisa entender o que vocês estão falando. Então, tem o nome do produto, tem a descrição do produto, a unidade de medida e a meta, se ela vai ser acumulativa ou não acumulativa. Aqui, o acumulativa e não acumulativa, a gente usa muito uma analogia para entender essas metas da seguinte forma. Se é a quantidade que eu estou fazendo, ela é acumulativa. Se é a quantidade que eu estou atingindo, ela é não acumulativa.
Então, se eu quero escolas reformadas, e eu vou contar o número de escolas que eu estou reformando, isso é uma meta acumulativa. Agora, se eu quero escolas em boas condições de funcionamento, eu quero atingir um determinado número de escolas, que eu tenho que manter esse número durante os anos, então vai ser uma meta não acumulativa. Quem tiver alguma dúvida sobre isso, conversa comigo, conversa com o Alan, conversa com alguém da equipe, e muitas vezes isso não é tão claro até para a gente, então a gente debate um pouco sobre isso. Método de comprovação. Principalmente quem não participou da elaboração do PPA não entendeu ainda bem essa entidade que nós criamos. Então, aconteceu muito no PPA passado. O PPA passado, a ação era um pouco mais generalista. Os produtos, muitas vezes, também tinham um nome um pouco mais abrangente. E aí, o gerente de planejamento, ou, no caso atual nosso, o ponto focal do CIOB no planejamento, precisava monitorar aquilo e ele ficava extremamente refém da área finalística. Ao ponto de que, às vezes, a área finalística trocava o gerente. E aí chegava um gerente novo, que não conhecia aquele produto, e a pessoa do planejamento não entendia o que era aquele produto, e aí ficava o órgão sem saber como que eu vou monitorar esse produto, como que eu sei se ele está pronto ou não. Então, esse método de comprovação é uma forma até de vocês se empoderarem em relação ao finalístico. O método de comprovação é como eu sei que o produto está pronto. Que eu posso chegar lá e falar, opa, fizemos mais um. Eu até brinquei com um colega nosso há pouco tempo que me perguntou sobre isso, e eu falei o seguinte, quem tem filho é aquele negócio. Pai, terminei meu banho. Aí você pergunta, lavou o pé? Não, falta só lavar o pé. Então, o método de comprovação de banho e tomado de filho é o pé limpo. Então, é quando vocês sabem que realmente o produto está concluído. Compromisso do plano de governo. Quando a gente fez o PPA, a gente tinha até uma lista suspensa de alguns compromissos do plano de governo, mas se vocês forem criar um produto novo, muito provavelmente esse produto vai estar se referenciando a alguma coisa do plano de governo, pode até não estar, mas se estiver, é um bom padrão para a gente estar colocando aqui qual que é o compromisso do plano de governo. Lembrando que pode ser mais de um. Meta de desenvolvimento sustentável. Isso também já é algo que vem do PPA passado e que nós estamos tentando empoderar até um pouco mais aqui nesse PPA. Então, se o seu produto ajuda a atingir alguma meta de ODS, alguma ODS, então aqui também é um ponto de você colocar qual ODS ou quais ODSs. Também podem ser mais de um. E lembrando que aqui não está, mas no PPA, quando a gente elaborou o PPA, a gente separou o PPA em duas perspectivas: perspectiva de continuidade e perspectiva de inovação. Perspectiva de continuidade era aquilo que vem se arrastando ao longo dos PPAs e que já é algo que já está quase que compromissado com a população, porque a população já entende isso e já sente falta. Não existe escuridão maior do que da luz que se apaga. Então, é aquilo que vocês já não podem mais deixar de fazer. Entendendo que vai ser um produto criado em 2025, nós entendemos que, obviamente, vão ser produtos de inovação. Então, novas entregas para atingir novos indicadores, para atingir novos públicos, para entregar novos serviços. Aqui, nessa primeira parte do formulário, que é a parte de caracterização do formulário, aqui ele tem um erro. Foi um erro na hora de elaboração dele, porque aqui o tipo de localidade de planejamento, quando vocês vão cadastrar direto nesse plano, vocês veem que lá você pode cadastrar como estado ou como região. Aqui eu coloquei como município, está errado, vai ser estado ou região. E aqui talvez tenha sido um erro, talvez tenha sido uma premonição, mas planejamento é estado ou região. Passa para o próximo item, por favor. E aqui já é uma questão um pouco mais do planejamento. E lembrando que esse planejamento aqui é um planejamento preliminar.
E todo mundo que for criar produto novo para 2025 vai precisar daquela reunião, que a gente vai precisar bater um pouco de papo sobre esses produtos. Então, assim, você entendeu que vai precisar de um produto, vai fazer preencher esse formulário. Eu quero que vocês também preencham de uma primeira perspectiva do órgão, o que vocês vão entregar de meta física para 2025, para 2026 e 2027. Obviamente, 2024 não está aqui, porque esse produto vai ser criado em 2025, não tem como vocês terem uma meta para 2024. Aqui, nós também já colocamos as regiões de planejamento, e a nossa ideia é que os produtos novos sejam quase que sempre criados de forma já regionalizada. Existem alguns produtos que eles não podem ser regionalizados, que eles não são regionalizáveis. Um exemplo, eu vou criar uma nova política para o Estado e a minha entrega é uma lei com a implementação dessa política para o Estado inteiro. É uma política que vai abranger o Estado. Não tem como eu falar isso em termos de região, mas a maioria dos nossos produtos são regionalizáveis. Vou dar um exemplo muito interessante. O meio ambiente está com produto da Escola de Educação Ambiental, se não me engano é esse nome, e eles já colocaram esse produto regionalizado. Ah, mas vai ser só um ponto. Sim, e esse ponto está em uma região, está no município, está em uma região, então a gente pode já colocar ele como regionalizável. É uma regionalização extremamente simples essa, e que vai agregar muito valor ao nosso PPA. Então, vocês têm aqui todas as regiões, nós temos as tabelas no estado falando quais municípios estão nessa região. Se vocês quiserem, depois eu posso publicar isso lá no grupo do PPA, posso fazer uma extração delas para simplificar o serviço de vocês, porque apesar da gente falar aqui que são regiões, mas eu tenho certeza que você já tem esses planejamentos todos por município. E na última linha aqui, o custo estimado para entregar essas metas físicas. E também estou falando de custo estimado, tudo isso daqui é uma visão preliminar, porque vocês só vão conseguir realinhar essas metas físicas, esse custo estimado, depois que vocês tiverem já os valores para a LOA, que deve acontecer depois da aprovação da peça orçamentária junto à LEVE. Mais um slide, por favor. Bom, aqui eu já até vi que tem Elisângela, não precisa informar o nível de monitoramento nesse momento, porque o nível de monitoramento é um atributo já do monitoramento. Então, quando você cria o produto, você trabalha só com o nível de planejamento. Bom, aqui já teve até uma pergunta sobre isso no chat. Então, aqui está o número dos processos que foram enviados para vocês. Então, para simplificar, aquele que ainda não chegou na unidade, de repente vocês podem tentar buscar esse processo aí dentro do próprio Word. Muito obrigado a todos e agora a gente abre para perguntas. Bom, eu vou já começar, então, com uma pergunta que está aqui no chat, enquanto vocês estão prevendo, estão pensando nas perguntas que vão fazer. E essa pergunta aqui veio para o Alan. Alan, se o órgão quiser a reunião para discutir diretamente com vocês, no formulário, no campo concordo ou não, escrevemos pendente, aguardando reunião presencial no dia X. Alan, como que o órgão vai te responder que ele está precisando desse apoio, dessa oficina que será feita? Muito bem, Hugo. Olha, vocês vão responder, podem responder lá na manifestação de vocês, tá? Ou no corpo do texto do ofício que vocês encaminharão para nós, dizendo se vocês, né, pretendem, né, fazer essa oficina, que já está preparado o espaço, já tá, né, o servidor já está alocado, o horário, o dia. Vocês só vão dizer se vocês, né, querem ou não fazer essas oficinas individuais. Serão oficinas com 1 hora de duração,
né? Então, vocês terão uma equipe aí à disposição de vocês, não só quem estará lá, né, com vocês coordenando, mas, né, nós estaremos, eu e o Hugo estaremos assim dando apoio a todos os monitores que estarão atendendo os órgãos. Basta você colocar ou no corpo do texto, do ofício, ou naquele campo da manifestação, né, de vocês, ok? Respondi? Rodrigo, o webinário vai ficar disponível sim para consulta. A gente ainda vai precisar de algum tempo para operacionalizar ele, para disponibilizar ele para vocês. Mas o mais breve possível ele vai estar disponível para consulta. Lembrando que a apresentação a gente já vai colocar imediatamente após esse webinar, a gente já vai colocar essa apresentação até para vocês também, né, terem lá o número dos processos de vocês lá, que muitos estão perguntando. Quando não houver nada escrito no campo de análise, devo me manifestar algo? Só se você também tiver algum ponto de melhoria que você queira já trabalhar. Então, se não teve nada, é porque foi entendido que vocês conseguem fazer o monitoramento e que esse monitoramento está dando respostas de um formato bem compreensível. Então, não existe essa necessidade de alteração nesse momento. E nesse caso, né, Hugo, talvez não precisa né, de ter nenhuma alteração e talvez nem ter aquele momento da oficina também nessa situação, né? Se for esse o entendimento da unidade, ele pode optar por não participar da oficina. Maíra, nós vamos disponibilizar esse material e aí vocês vão estar com esse slide em mãos. É melhor do que você ficar tentando copiar esse número aqui pelo vídeo. Alan, no nosso formulário está nível de monitoramento em branco. O que informar nesse campo? Está em branco? Então, não era para estar, né? Esse formulário da apresentação aqui ou que foi pelo SEI? Se foi o que foi pelo SEI, foi um erro. E aí vocês podem, né, nos consultar ou consultar diretamente aí no CIPLAN o nível de monitoramento, né? Bem simples. Basta vocês colocarem lá qualquer consulta, né, da iniciativa, entrega, vocês verão qual é o nível de monitoramento atual da entrega. Elisângela, de toda forma, a gente vai dar uma olhadinha aqui também, e se a gente encontrar que foi algum problema, pode acontecer, a gente já entra em contato também, de repente até com essa informação para simplificar para vocês. Samuel, a apresentação de produtos novos também deve ser feita até o dia 23/4, para a gente conseguir ir para essas oficinas já com alguma coisa trabalhada para ajudar vocês. Eduardo, o Eduardo está perguntando se as oficinas serão para explicar das justificativas apresentadas. Também. Então, a gente vê que muitas vezes a gente não consegue alcançar exatamente o que vocês estão querendo falar com o produto, e mesmo assim nós tentamos dar alguma sugestão, e muitas vezes o setorial também, ele tem uma dificuldade em perceber quando o que ele escreveu não está compreensível para alguém que não é da área. O que é muito comum. Vocês estão vivendo o setorial de vocês 24 horas por dia e para vocês esse linguajar é muito comum. Então, essa oficina é uma possibilidade da gente trocar um pouco mais de informações de forma um pouco mais próxima e tentar ajustar, alinhar e um melhorar o trabalho do outro. Ah, tá. O Wagner está aqui me falando. É, em alguns casos, nós já percebemos que a gente vai precisar de fazer algumas modificações. O caso da Goiás Telecom é uma dessas. Então, alguma coisa a gente vai precisar de fazer, talvez uma mexida um pouquinho mais profunda. Mas esses são casos bem pontuais. Wagner, o caso de vocês está muito no meu radar, tá? Bom, é, agora eu estou sem perguntas no chat, mas a Thaís está com a mão levantada. Thaís, você consegue fazer sua pergunta?
Sim, Hugo, é a questão do Goiás Telecom mesmo, porque além de ficar com essa pendência lá no Ciplan e não ter o monitoramento deles lá dentro, eles ainda têm uma dificuldade de estar incluindo os projetos deles no GoMap, entendeu? Então precisa organizar isso um pouquinho mais rápido. Perfeito, Thaís. A questão do GOMEP, eu não consigo ajudar eles porque não é uma gestão aqui nossa. Para quem não Sim. está entendendo, houve um desalinhamento na hora da confecção da LOA e do PPA da Goiás Telecom, então eles estão com uma ação lá sem produto. Então eles não conseguem monitorar isso no PPA. E isso precisa ser corrigido de forma célere, porque eles precisam fazer esse monitoramento. E assim, eu sei que não é de vocês aí o questão do GoMap, mas eles precisam do produto do PPA para estar indicando lá dentro, entendeu? Inclusive para o ranking deles, tem um monte de coisa lá dentro. Com extrema certeza. Márcia, pode fazer sua pergunta. Tudo bem, Hugo? Tudo Eu bom. Eu estou aqui com a planilha de análise e proposição de atributos aberta e, por exemplo, o produto da gerência que eu estou locada está em branco a parte de análise de monitoramento, G-monitoramento. O que isso quer dizer para eu ficar bem? Ô, Oi, Márcia, Alan. Oi. significa o seguinte, significa que nós não detectamos nenhuma evidência, né, nenhuma evidência de melhoria que deve ser melhorado, a não ser que vocês, né, tenham isso em mente. Olha, nós não vimos, mas vocês têm isso em mente, aí vocês respondem para a gente. Mas É, nós não essas, detectamos nada, então, da nossa em- parte, nada a fazer. Ótimo. É porque, na sequência, a pergunta que o Hugo, inclusive, já conhece, nós fizemos uma reformulação aqui na nossa área, dentro da Secti. E esse produto, todo esse planejamento, ele foi descontinuado por decisões da direção. E a gente vai criar produtos novos a partir de agora, de 2024, que não constam mais aqui. E aí, então, na sequência, eu manifesto aqui nessa planilha mesmo o meu interesse de participar já dessa oficina? Sim, Tá. e vocês vão criar produto para 2025, né? Mas a gente já está, é assim, a gente já tem o 2020. orçamento e alguns Ah, produtos já vão ser iniciados agora. Que a crédito gente, especial, né? exatamente. Então, a gente já vai fazer alguma coisa aqui dentro para não começar do zero em 2025. Porque Ok, isso foi descontinuado ali no final de 2023. Mas você já me esclareceu, Alan e Hugo. Eu já vou fazer a manifestação aqui na planilha mesmo. ok. Obrigada. Celine, você pediu a palavra. Sim, mas eu acho que a pergunta da colega é muito semelhante à minha, que no nosso caso aqui, a gente tem um produto novo de fato, né? Era um produto que, entre aspas, era realizado pela Secretaria da Educação, está sendo reformulado e passa como política de governo para a Polícia Militar, né? Trata-se de bolsa uniforme para os alunos de colégio militar, né? É um produto muito diferente do que a gente tem hoje, que todos os nossos produtos são ligados à segurança em si. Esse é um atendimento direto ao público, né, dos colégios militares. E aí a gente vai precisar fundamentar isso até para o crédito especial, né? Mas eu acho que até a gente está colocando aqui também que a gente vai querer a reunião para a gente finalizar essa construção, né? Ótimo. Já aproveitar a fala de vocês duas e já explicar. Por que que a gente está falando de produtos novos para 2025 e não para 2024? Porque um produto novo para 2024, nesse momento, precisa de um crédito especial, salvo questões mais pontuais, como, por exemplo, o da Goiás Telecom que foi dito, porque você precisa criar ação orçamentária para ele. Como nós temos uma ação ligada a um produto, não faz sentido vocês criarem um produto e não terem a ação. Então, a gente está aproveitando o processo de crédito especial para fazer esses ajustes no PPA. Lembrando que esse aprimoramento constante é um dos pilares metodológicos desse nosso planejamento. Thaís, você pediu a palavra novamente.
Hugo, a questão do programa do pessoal de TI vai ser resolvida agora? Porque o programa dele está como. Deixa eu olhar aqui. Cidades inteligentes, mobilidade urbana eficiente, né? E não tem nada a ver com eles, né? Esse produto foi criado depois que foi publicado o PPA. Vai ser regularizado agora? Thaís, o processo de vocês de crédito já passou por aqui, já foi falado sobre ele. Agora, existe o trâmite, uma parte desse trâmite que a gente não controla tão bem, que é o trâmite legislativo. Então, está no nosso radar também. Apesar que vocês têm essas ações já, então até seria fácil da gente deslocar esse orçamento de um programa para o outro, mas a gente precisa da autorização legislativa para isso. Então, também temos pressa disso. A sua pressa também é nossa. Meus amigos, mais algum questionamento, mais alguma fala, mais alguma dúvida? A Cristiane levantou a mãozinha. Não, por De amor enquanto. física. Eu coloquei minha pergunta aí no chat, se você quiser dar uma olhada. Quer ver? Cristiane, acho que você mandou essa pergunta para alguém específico. Acho que no Tá. chat geral não está, Não. mas faça a pergunta. Tá, é o seguinte, eu queria saber, por exemplo, com relação à regionalização, a gente colocou, até porque nosso monitoramento que é muito extenso, muito complicado, a gente optou por colocar nesse PPA atual tudo como estado, e no relatório a gente já está fazendo essa especificação detalhada dos municípios e das regiões. Podemos continuar assim? Olha, existe uma intenção nossa de aumentar o nível de regionalização do PPA. Certo. Então, se não houver mudança para 2024, de repente a gente pensa em fazer ela já para 2025. Tá, porque se for uma exigência que a gente faça a regionalização dentro desse monitoramento, a gente vai necessitar de um tempo maior. Mas o fato de não estar no CIPLAN, a descrição das regiões ou dos municípios, não significa que isso não vai estar devidamente detalhado no nosso relatório. Inclusive, um relatório que está descritivo e atualizado janeiro, fevereiro, março e inclusive abril. Sim. Outra pergunta que eu tenho, como aquelas minhas velhas perguntas para vocês, né, Hugo e Antônio Alan. Necessidade de alteração de nomenclatura de 3 produtos, consequentemente, futuramente, 3 ações orçamentárias. Posso colocar no campo, lá da última coluna, essa nomenclatura e o detalhamento de outros atributos, ou se eu tiver que mexer na redação de algum produto, necessariamente eu tenho que remeter ao preenchimento daquele formulário de novo produto? Como que isso vai ser conduzido pela economia? A alteração de nome de produto, assim como a criação de produto, porque um produto com outro nome é um produto novo, ele precisa de todo esse trâmite legislativo, ele precisa de autorização legislativa, e até nesse sentido que a gente optou por fazer nesse formato, de repente tentar alcançar a amplitude que o produto precisa ter em uma descrição, no campo de descrição, que é um campo que a gente mexe com uma celeridade maior. Então, eu sei que eu me lembro que você tem um detalhe com o produto de leitos, por exemplo, que você queria ampliar um pouquinho, lá está leitos cofinanciados, e Na verdade, já alguns está leitos sendo não monitorado cofinanciados, assim. Isso. exatamente. Esse é Então, um exemplo só. a princípio, a primeira coisa a fazer é descrever que nesse produto vocês vão monitorar os cofinanciados e os não cofinanciados, porque pelo menos fica claro para todo mundo. E aí, havendo essa janela de oportunidade de melhoria da redação do produto em si, de ajuste desse ajuste, a gente faz ela, mas vocês não ficam parados em função, esperando que isso aconteça. Tá, se por acaso vocês avaliarem que a gente tem que encaminhar aquele formulário com todo o detalhamento, aí eu quero que o Antônio Alan também verifique isso, a gente preenche. Mas eu já comecei a fazer o detalhamento na coluna da descrição, vocês vão estar avaliando,
E provavelmente eu vou pedir um dia específico para saúde, porque uma turma maior com um horário de 1 hora para acesso vai ser insuficiente. Certo, Entendeu? Era tranquilo. só isso. Conseguiremos Obrigada. abrir uma janela para vocês. A Ah, saúde realmente é muito grande. obrigada. Alan, quer fazer algum comentário sobre esse tema? Não, você falou tudo. Eu falo com o Antônio Alan todo dia, então ele não quer nem estender uma conversa aqui comigo, né, Alan? De forma alguma, Cristiane. É sempre um prazer falar com você, mas é porque o Hugo respondeu assim na íntegra mesmo, viu? Fábio, ao contrário, os novos produtos eles serão de inovação. Então, de repente, se tiver alguma coisa muito atípica, a gente pode dar uma conversada, mas a gente entende que se é um produto para ser criado em 2025, a não ser que de repente seja ali um desmembramento, que pode até acontecer, se é um produto que realmente é totalmente novo, não faz sentido ele ter continuidade, porque ele não foi feito em 2024. Mas, de repente, pode até acontecer em alguns casos, sim. Realmente, você colocando aqui, pode acontecer. Vai ser mais raro, mas pode acontecer. Hugo, a Thaís de novo. É, esses novos produtos para 2025, a gente vai poder indicar somente agora ou no final do ano também? Porque conforme vai passando o ano, vai criando projeto em cima de projeto, e aí vem as necessidades de novos produtos, né? Então, eu queria saber o seguinte, se vai ser só agora para a indicação desses novos produtos, ou no final do ano, quando a gente for fazer a revisão do PPA, se também vai ter essa criação de produtos. Thaís, se você conseguir me entregar o produto agora, a tempo da gente sensibilizar ele na LOA, e a ação orçamentária para ele já sai publicada na LOA. Se esse pedido vier em um momento posterior à publicação da LOA, então a gente precisará de criar uma ação. E para criar uma ação é crédito especial, certo? Meus amigos, mais alguma coisa? Alan, quer dar mais alguma instrução? Quer falar mais algo? Não, só agradecer mesmo, né, a presença de todos aí, dizer que estamos à inteira disposição de vocês, né, para a gente fazer os ajustes necessários. E aí as próximas etapas virão, né? Essa revisão completa aí, o Hugo, assim que tiver uma oportunidade, né? Alguma janela de oportunidade aí, você vai estar comunicando com todo mundo. E aí, nesse momento dessa revisão completa, só para vocês saberem, né? Eu já vou me distanciando, só vou auxiliando o Hugo no que for, né, pertinente, no que for possível, porque essa revisão aqui está sendo conduzida mais pela gerência de monitoramento, porque nós temos sede, né, pressa de fazer esse monitoramento. E do jeito que está, do jeito que estão alguns produtos, né, alguns atributos, realmente está quase que impossível. Então é isso. Agradecer a todos aí e que tenhamos aí, né, que êxito aí nessa correção desses ajustes desses produtos nossos aí. Meus amigos, muito obrigado e boa tarde para vocês. Hugo, Nós que agradecemos. só um minutinho, deixa eu aproveitar só mais um pouquinho de vocês. É o seguinte, quando a gente fez o PPA, a gente colocou lá o financeiro no PPA, certo? Só que aí depois veio uma determinação para a gente diminuir os valores que estavam lá, porque eles estavam muito altos. Assim, a SGG veio com a STI e produtos eh, de TI são muito, muito caros, né? Então, ficou assim muito diferente o que está lá no Ciplan com a proposta que o Luciano encaminhou para a economia com relação ao orçamento. Eu queria saber se a gente mantém lá no Ciplan esses valores ou a gente vai ter que arrumar esses valores lá dentro. Porque quando for sair lá no final do ano, que a gente tiver que fazer as prestações de contas, esses valores vão estar muito discrepantes.
Então, é uma preocupação nossa. Nossa, Thaís. Bom que você fez essa pergunta. Então, deixa eu aproveitar e segurar vocês mais um minutinho para falar sobre isso. E essas cotas orçamentárias, que foi o valor que a gente, o nome que a gente usou, as cotas que vocês teriam para fazer esse PPA, elas foram calculadas em função da previsão de despesas que o Estado teria e também, de certa forma, em relação às liquidações de anos anteriores dos órgãos. Então, não foi uma deliberação nossa. Esse valor chegou para a gente e falou: olha, a previsão é que o órgão, que o PPA precise caber nisso. Então, não tem como a gente falar para você, não, coloca qualquer valor lá, porque vocês não vão ter orçamento para fazer aquilo. Então, a gente sempre fez a proposta o inverso. Olha, dada a situação do Estado, mantenha aquela cota que vocês têm lá, mesmo que depois o processo de revisão da LOA, que são as suplementações e os créditos especiais, mesmo que depois a gente consiga fazer algum ajuste com isso, mas a princípio, planejem em cima daquilo, porque é aquilo que é a previsão do Estado de conseguir fazer. Então, alguns órgãos, e a gente está vendo isso muito nos processos de crédito agora, alguns órgãos, eles simplesmente reduziram só o valor financeiro. E aí você tem lá um custo unitário médio totalmente destoante da realidade. E a gente tem apontado muito isso nos processos de suplementação. Inclusive, aqui eu já vou. Um comentário que tem sido feito também sobre essa análise. É lógico que qualquer média que você faça, a média é uma medida de achatamento, então qualquer média que você faça é uma análise que carrega consigo grandes imprecisões. Mas ainda assim, ela é um parâmetro de comparação razoável. É porque assim, Hugo, eu vejo que vocês fazem muito a previsão de correção monetária, essas coisas assim, certo? Só Certo? que a gente precisa ter uma sensibilidade de entender algumas diferenças que tem, igual a STI é uma delas. Como que eu vou falar que eu vou aumentar com relação a só esqueci. Só essa previsão simples, sendo que a STI ela tem inovação o tempo inteiro, de produtos o tempo inteiro, são produtos cada vez mais caros, entendeu? Então, assim, isso tem que ter uma sensibilidade para entender esse tipo de previsão e ver casos que podem sim só ter uma correção monetária, mas tem outros que não, entendeu? E Fátima, assim. Fátima, Aproveitando para desabafar, a SGG hoje a gente tem que ficar pedindo crédito suplementar até para manutenção, entendeu? E eu fico Thaís, pensando, gente, todo mês a gente vai ter que ficar pedindo crédito suplementar porque passou da cota mensal nossa? Thaís, o fato é Ah, que, para aumentar o valor que a SGG poderia utilizar no planejamento, a gente teria que diminuir isso de algum outro órgão. E todos os órgãos estão com situações parecidas. Então, a sugestão que eu faço é aproveite essa revisão do CPA que está sendo feita, aproveite esse momento e já ajuste a previsão de entregas ao que realmente vocês conseguem fazer com o que está disponibilizado para vocês. Ah, mas e se eu conseguir uma suplementação? No processo de suplementação, vocês ampliam a cota, a expectativa. Porque senão vocês criam uma expectativa muito grande, de fazer entregas muito grandes e possivelmente terão frustrações quando forem fazer os relatórios de finais de ano. E aí vai ter aquele relatório falando que o órgão conseguiu fazer 10% da meta. Porque a meta foi superestimada em relação ao montante de previsão, a previsão orçamentária que teria para esse momento. Então, infelizmente, eu não tenho condições de mexer nesse valor, nessa disponibilidade orçamentária. Então, isso foi repassado e foi um dos padrões para a gente utilizar no PPA. tudo bem, E mas aí vai ter essa correção lá dentro do Ciplan ou não? do valor financeiro, não. Mesmo que a gente tenha enviado uma outra cota para economia depois, é porque assim,
Na época, como ficou muito grande lá os valores que a gente colocou no Ciplan, aí vocês pediram para que a gente revesse esses valores e mandasse uma outra proposta. Então, assim, quando a gente vai pedir esse crédito suplementar, alguma coisa assim, a gente está avaliando de acordo com a última proposta, e não com os valores que a É, gente tem lá no Ciplan. perfeito. Você, nesse PPA, nós nos propusemos a trabalhar com duas linhas de planejamento. Uma que a gente está chamando de linha de base, e que é a linha que saiu originalmente no PPA, e que, e que foi para a Lego, que tem conhecimento todo mundo já. Em outra linha de monitoramento que a gente está trabalhando é a linha ajustada, e essa linha está sendo alterada conforme o pedido de vocês nos processos de crédito, no processo que a gente fez daquele do Depara, nesse processo agora, e que, por enquanto, ela ainda não está visível para vocês no Ciplan, porque a gente não tinha conseguido alinhar ainda um relatório que pudesse passar para aqui para a central as duas linhas de base. E isso já está sendo confeccionado, então a intenção é que vocês vejam no Ciplan a linha ajustada de vocês. É lógico que, de certa forma, vocês vão ter que vão prestar contas da linha ajustada anualmente e ao longo de todo o PPA da linha de base. Então, eu falei que ia fazer 1.000 esse ano, mas fiz só 800. Então, eu sei que para o ano que vem ou para os próximos anos, eu já tenho ali uma perspectiva de fazer algo um pouco mais, um pouco acima do que eu tinha previsto inicialmente. Não sei se teremos oportunidade de fazer uma revisão dessa linha de base, dessa meta global nos próximos anos, mas a princípio é esse formato que nós trabalharemos. Então, os órgãos que já pediram alguma mudança de meta ainda não estão enxergando isso no Ciplan. A gente ainda não está falando sobre isso nos processos de crédito, mas isso vai estar visível para vocês muito em breve, possivelmente até nessa mudança que a gente está propondo agora. Ivan, você Beleza, levantou a mão. obrigada. Boa tarde, Hugo, tudo bom? Hugo, nós tivemos a orientação aqui via nota técnica para alterar o nome de dois produtos nossos e a descrição, que são relacionados à emenda e convênios, né? Nós já estamos elaborando aqui para responder esse processo que vocês enviaram para a gente. Então, essa questão da reestruturação do nome do produto e da descrição, então, não entra nesse momento agora. A descrição, sim. Do nome, talvez não. Mas se Porque for algo que está muito urgente para vocês, faça isso também e a gente avalia se a gente consegue fazer ou não. não, então vamos colocar assim. Então tá, era só essa dúvida mesmo. Obrigado. Descrição, com certeza, porque a descrição já dá transparência para o que vocês já estão fazendo. Porque eu tenho certeza que vocês já estão monitorando isso de alguma forma. Sim, com certeza. Obrigado. Olá, Guilherme, pode fazer a sua pergunta? Hugo, tudo bem? Boa tarde. Só aproveitar o gancho aí da Thaís, da SGG, sobre as cotas no planejamento e no PPA. Só fazer uma reflexão. Quando nós fizemos a elaboração do PPA, todos os órgãos receberam uma cota para isso. A cota que nós colocamos nesse planejamento nem sempre é o ideal e nem sempre é o necessário para atender as demandas dos órgãos, né? Eu acho que isso, para 99% dos órgãos, eu acho que isso é claro. E quando nós vamos pedir os créditos adicionais para acrescentar, né, nas dotações finalísticas, o que nós estamos recebendo de resposta por parte de vocês, isso eu queria entender um pouco, nos pareceres técnicos, é que a cota que nós colocamos no PPA é suficiente para atender a demanda. Aí o que me causa estranheza é baseado em quê? Baseado em que essa análise é feita? Porque em muitos produtos, nós recebemos a resposta que foi o tal do custo médio do produto, enfim. Mas, por exemplo, nós mandamos algumas notas técnicas para pedido de obra. Aí nós recebemos o custo médio por obra. Eu entendo que não seja muito bem explícito, porque como é que você calcula o custo médio de obra? Nós temos obras de 11 milhões, que é o Hospital de São Luís de Montes Belos, mas nós temos obras de 45 mil reais, que é um telhado de Inhumas. Então, quando você faz o cálculo desse custo médio por obra, ele está totalmente discrepante com a realidade, né?
Isso também é o mesmo caso de um projeto de pesquisa. Um projeto de pesquisa, ele é muito alto, o outro é muito baixo, né? Talvez o custo médio por metro quadrado poderia entrar. Talvez, é só uma indagação minha. Mas a reflexão que fica é o seguinte: o que nós colocamos no PPA, da cota que vocês passaram, das demandas internas levantadas, nem sempre é o ideal. Então, o que está ali foi um achatamento do planejamento, né? Eu entendo que em muitos casos, eu concordo com vocês em um ponto, né? Eu tô aqui no focal, eu entendo também a parte de vocês e em algumas análises. Eu entendo prioridades. Poxa, peraí, então minha prioridade é isso agora? Eu posso rever meu planejamento e fazer um remanejamento para atender essa prioridade agora. Isso eu entendo total, né? Às vezes o entendimento dos nossos superiores aqui é um pouco diferente, né? Quer fazer tudo ao mesmo tempo, quer tudo, e a gente tenta fazer esse meio campo aqui entre esse elo entre secretário e vocês, mas nesse ponto em específico da cota, me causa um pouco de estresse. Eu queria um esclarecimento de vocês, quando vocês vão fazer esses pareceres técnicos, o que é levado em consideração em referente ao planejamento. Só para aproveitar o gancho da Thais mesmo, isso aí eu ia falar com você em outro momento, mas se for possível. Perfeito, perfeito. Vou começar pelo final, pela essa questão do custo médio. E você citou um exemplo no qual o custo médio é muito ruim, porque você tem obras muito discrepantes e vocês têm também a possibilidade de repente, eu estou terminando uma obra que veio da gestão passada. O custo disso é muito menor do que o de começar uma obra. Então, toda vez que você faz uma generalização, você incorre esses erros, principalmente quando você tem desvios padrões muito grandes, pontos muito atípicos. E eu também entendo que vocês recebendo um parecer para esse tipo de produto, é muito tranquilo para vocês também se justificarem. Olha, é, aqui o custo médio está diferente, porque nós começamos pelas obras mais baratas, nós começamos pelo que está mais simples, ou ao contrário, nós começamos pelo que é mais complexo, porque a gente vai precisar de mais tempo. Então, nesses casos, eu acho que é bem tranquilo para vocês responderem isso. E lembrando que nós não estamos negando nenhum crédito em função disso. Nós só estamos apontando essas, vou falar, vou usar uma palavra meio pesada, essas incoerências, porque nós estamos convivendo, eu sei exatamente o porquê que muitas vezes vocês estão fazendo isso, mas no trâmite formal isso fica incoerente. Então, estamos apontando esses possíveis pontos de incoerência e quando é essa situação de produtos atípicos, anômalos, tá? Eu acho que para vocês é bem tranquilo justificar isso. Agora, inclusive, a gente já está começando a olhar o seguinte: o custo médio do que foi planejado com o custo médio do que foi realizado, porque agora a gente já tem dados de monitoramento também. Então, nós estamos melhorando nossos brinquedos. E continua tudo com esse problema, que é o problema da generalização, mas já é alguma coisa para a gente ter uma noção. E aí, a questão da cota, que também influencia muito isso, porque muitos órgãos, eles falaram o seguinte: nós precisamos de 1 milhão para fazer 100 unidades. Não, não tem a sua cota, dá para te dar só 100 mil. Tá bom, então eu vou fazer 100 unidades por 100 mil. Aconteceu muito disso, porque vocês não têm só as demandas nossas, vocês têm as demandas com o público-alvo de vocês. Então, conversei com alguns órgãos durante esse processo e o órgão falava: não, eu não posso descer a minha meta para esse nível que eu teria que descer, porque eu já tenho compromissos estabelecidos. Isso acontece e isso é um problema que é um problema quase sem solução. Agora, quando essa questão das cotas foi colocada, o pleito foi o seguinte: ninguém falou para vocês colocarem um valor falso de entregas. A gente falou: olha, reduzam seus planejamentos. Porque não adianta eu fazer um planejamento pessoal meu, que eu vou precisar de muito recurso, se meu salário é limitado. Então, chega um ponto que, mesmo que eu sonhe muito grande, eu preciso ajustar a minha realidade, porque senão eu não consigo cumprir nada. E aí é muito o que você falou, porque senão eu começo tudo e não consigo terminar nada, porque não dá. Então, muitas vezes, e aqui é um ponto muito preocupante, no PPA os órgãos acabaram fazendo um planejamento descasado entre orçamento e entrega.
Isso acaba colocando a setorial em uma situação de ter feito um compromisso que ela é incapaz de cumprir. Ah, mas a gente está apostando que virão créditos suplementares. E aqui eu também lembro que até o PPA passado não existia essa questão, não deixou ajustar minha meta em função dos créditos suplementares. Esse PPA a gente está querendo trabalhar com realismo fiscal. A gente não está querendo colocar vocês numa situação de ter que fazer promessas que vocês não conseguem cumprir, apesar de que a meta global é uma promessa. E essa a gente vai precisar ter que manter ela um pouco. Mas dá um pouco mais de jogo de cintura para o órgão. Então, teve órgão que falou, ó, eu vou anular esse produto esse ano, porque eu não vou conseguir executar ele por uma questão de legalidade e vou colocar esse valor em um outro produto. E a gente está jogando essas metas com vocês. Apesar de que, como a Thaís bem levantou, vocês ainda não estão vendo isso, e imagino que isso deve causar uma agonia muito grande em vocês, em mim causa. Então, mas também é um processo de ajuste. A gente acredita muito nesse aprimoramento constante e a gente entende que se nesse 2024 foi turbulento, talvez o 25 seja melhor e a gente vai melhorando essas análises também. Mas, Hugo, É, eu acho que isso é uma questão de Thaís, só um amadurecimento, minutinho, porque sabe? o Guilherme não Desculpa. concluiu. Não, tá tudo bem, você tá isso que ia falar, mas assim, é só concluindo mesmo. Eu acho que você falou, é isso mesmo, Hugo, é a maturidade dessa questão do planejamento com orçamento, é uma coisa nova. Ano passado a gente não imaginava, assim, ainda, que a gente que tá trabalhando com orçamento, a gente não imaginava que o IPPA ia estar tão incluído, assim, no orçamento, ia estar tão, né, junto aqui, tá até na parte dos créditos, do pedido de crédito adicional, porque a gente faz o planejamento com as áreas finalísticas, elas colocam ali as metas que elas acham pertinente em cima de um valor, e nem sempre o planejamento que elas fazem bate com o valor alocado. Então a gente entra nessa dissonância no ato do pedido de crédito. Então aí quando você vai fazer o tal do custo médio, você fala, opa, tem um problema aqui. Mas o problema que você encontrou aí não foi pensado na época do planejamento. Mas eu acho que, assim, esse ano é um ano piloto e para os próximos anos eu acredito que a gente vai conseguir fazer esses ajustes aí com as áreas finalísticas, né? Para ajudar a gente do orçamento na área da parte do crédito adicional, porque tá complicado. E assim, aí eu peço que vocês não se sintam agredidos pelo que a gente coloca, porque a gente precisa mostrar que existe esse problema, mas talvez isso sirva até para vocês Não, utilizarem depois para é, negociarem isso com as áreas finalísticas. é. Chega no De chefe, ó, o minha, que eles estão falando. não, de minha parte, você pode ter certeza que o que a gente quer é uma parceria mesmo. A gente não se sente ofendido, nem a gente quer aprender e ir melhorando a cada dia. Pode ficar tranquilo. Nós também. Thaís, Hugo, eu acho que a gente precisa mesmo amadurecer isso, sabe? Porque assim, se a gente jogar as cotas que vocês mandam pra a gente faz nem metade do que a gente precisa. Então, a gente acaba indo nessa onda. Vamos considerar o crédito suplementar para a gente ir até onde a gente consegue, sabe? Ver aonde a gente consegue ir, entendeu? Eu sei Thaís, que isso não deve acontecer de forma alguma. Eu sei que planejamento não é isso, mas enquanto a gente não conseguir melhorar a questão das previsões das cotas, eu sinto muito, mas vai ser difícil quebrar isso, viu? É uma visão minha, né? Não sei se você concorda, mas tá. aí, ó, uma sugestão de curso para o nosso planejamento, as Sim, previsões. Thaís, tem uma questão muito interessante nisso, porque se eu te der uma cota baixa ou te der uma cota extremamente alta, gigantesca, você não consegue executar nada com nenhuma das duas. Porque o que está no PPA não é orçamento. O que está no PPA é expectativa de custo. Não é você falando, não é eu te falando quanto você vai ter para disponível para utilizar. É você me falando quanto que aquela sua entrega você imagina que ela vai custar. Não adianta nada eu falar para você, Thaís, pode colocar 1 bilhão, se depois você não tiver 1 bilhão de orçamento. Então, a tentativa, e até isso a gente tem que ajustar também, porque nem sempre é simples, a tentativa dessa realidade fiscal que o PPA trouxe é falar para vocês, olha, estimem algo parecido com o que provavelmente vocês terão para o orçamento.
E aí a briga por orçamento não é uma briga com a gente, e não é uma briga de gerentes, mas o que a gente tenta fazer é proteger vocês um pouquinho quanto a essa questão de não ter uma promessa no PPA muito distante da realidade de vocês. Concordo. Então é só isso, Hugo. Vou deixar o pessoal partir aí, fazer as coisas que eles precisam fazer. Não, e que bom que Obrigada, a gente viu? teve esse momento também para falar um pouquinho dos créditos. Foi legal isso também. Gente, no mais, então, eu vou me despedir pela segunda vez. Um grande abraço para vocês e muito obrigado. Um abraço a todos também. Obrigado pela oportunidade.